Deus é o Deus impossível, o Deus que ressuscita mortos, que cura cegos, aquele que vem em meu favor, a esse eu adoro. Levante suas mãos e cante. Quando tudo desfia, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare uma vez, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quem te sustenta, quem te encoraja. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Levante suas mãos e declare sempre: eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, não, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, o Deus do impossível, esse é o nosso Deus, lindo, maravilhoso, poderoso, majestoso, aquele que cuida de nós nos momentos de maior dificuldade, ou até também nos momentos de nossas alegrias, né? E eu me sinto alegre de estar aqui, terça da restauração, né? Onde Deus deu essa direção para que nós pudéssemos estar aqui. O meu nome é Pastor Kleber. É muita felicidade saber que você está entrando aí na nossa sala online e que eu te peço que você envie para quem você quiser, sem restrição de pessoas que possam ouvir a palavra de Deus. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Foi na qual Jesus deixou com uma ordenância, prepararmos, né? Fazer o ID, na verdade. Preparar, fazer o ID para que possamos pregar a palavra para aqueles que não podem. Como eu sempre falo, existem pessoas que às vezes estão acamadas, pessoas que não conseguem ir na igreja, pessoas que trabalham bastante, mas tiram esse tempinho nessa terça da restauração para poder estar ouvindo um pouco da palavra de Deus, né? E hoje é um dia muito abençoado, né? Que a palavra de Deus ela sempre vai estar
em primeiro lugar aqui, né? Então eu estou aqui de Caxambu, Minas Gerais, onde Deus nos colocou e nos designou a fazer aquilo que Ele manda. Então quem manda obedece, ainda mais vindo do céu, vindo do Pai. Glória a Deus, né? Então o louvor já está dizendo, Ele é o Deus do impossível. Então tira essa terça-feira para coisas impossíveis acontecer na sua casa, coisas impossíveis acontecer na sua vida. Você que está em busca de uma resposta, mas para Deus nada é impossível. Para Ele tudo é possível. Eu quero dividir para vocês aqui rapidamente, né, uma mensagem aqui que tocou no meu coração, que está lá em Tito 3. Tito 3, verso 5, que diz assim: não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas. Graças a Ele, Ele nos salvou. Às vezes a gente precisa fazer algo, né, para chamar a atenção de alguém. Não, a gente não fez nada. O amor dele é infinito, né? O amor dele, ele é imutável. E ele, por amar a gente, não, está disponibilizado. E lá em Efésios 2, no verso 9, está dizendo: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar. Por esse motivo, não vem pelas obras. O ser humano não pode se vangloriar da sua fé e tampouco da sua salvação, porque ele foi divinamente capacitado para crer. Cara, é uma missão nossa, crer no nosso Redentor, no nosso Salvador. Crer é o suficiente. Claro, precisamos ter a nossa fé ativa. Precisamos e devemos ter uma fé ativa. Mas também não precisamos ficar, né, nos colocando por aquilo que nós só fazemos, né? Às vezes a gente está fazendo uma situação de ajudar alguém, às vezes a gente está doando uma cesta básica, né? E às vezes a gente acha que isso tudo só vai fazer com que a gente obtenha a nossa salvação. Então o texto está dizendo aqui que o Altíssimo usa o critério da fé para salvar um homem. Então é necessário. Se eu estou aqui hoje, né, nesse culto online, na qual é a terça da restauração, é pela minha fé. Porque lá no meu passado, eu imaginava que eu tinha uma fé, né? Cria em Deus, né? Eu imaginava que tudo que estava sendo conquistado por mim era pela minha própria força, mas não. Eu tinha fé, né? Do meu jeito, da minha forma, mas depois que você deixa Deus governar a sua vida, o Espírito Santo te guiar, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Então o Altíssimo usa o critério de fé para poder salvar um homem, a fim da sua própria glória, né? Atribuída, e também não seja atribuída simplesmente para si próprio. Então eu não posso atribuir essa fé só para mim, né? A minha fé ela tem que estar direcionada e designada ao Pai Celestial. E também aqui o texto está dizendo, porque aqueles que andam pela fé também vivem em disciplina. Então eu creio que em nome de Jesus, você que tirou esse tempinho aqui, né, não só para ouvir o palestrante de hoje, né, que vai ser uma bênção hoje, uma palavra poderosíssima, mas porque você depende unicamente e exclusivamente da palavra de Deus. Então, irmãos, tira hoje essa grande oportunidade para que as coisas impossíveis possam acontecer na sua vida, possam acontecer na sua casa, na sua família. Aproveite essa oportunidade. E Jesus deixou em Mateus 16, lá no verso 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e me acompanhe. Que possamos acompanhar Jesus hoje, criando uma expectativa e uma oportunidade. Então, eu oro em nome de Jesus que as coisas que não fazem parte da nossa vida venham sair e sejamos exclusivamente de Deus, exclusivamente do Pai Celestial.
E eu quero chamar a pastora Delane, que vai ter a oportunidade de ministrar. Eu gostaria que a pastora Delane se preparasse aí, seja porta-voz de Deus, para que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor, nosso Salvador. Para a senhora, que a senhora possa entrar aí online aí conosco aí, em nome de Jesus. Eu Pastora sempre Delane. trabalho aqui. Que tamanha alegria, pastora Delane. Ó, eu vim hoje de blusa rosa, a senhora está de verde, justamente para homenagear as mulheres, a minha esposa, né? E hoje quem vai estar ministrando é uma mulher, né? Apesar de que existe um preconceito que mulher não pode ser pastora, mulher não pode ser líder, mas no meu entendimento, se não fosse vocês para poder orar para nós, homens, nada teria acontecido, né? Então eu creio que hoje Deus vai usar a senhora e a senhora pudesse se apresentar, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer há pouco tempo, mas vi que a senhora é uma mulher de Deus, a senhora tem os seus projetos, né? E eles são todos voltados para aquilo que Deus lhe chamou. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. E se sinta à vontade para que Deus use a senhora conforme o querer e a vontade dele, tá bom? Amém, amém. Paz do Senhor, pastor Kleber. Eu não estou conseguindo lhe ver, o senhor acredita? Tá tudo preto aqui para mim, mas eu estou me ouvindo muito bem. Eu estava Eu estou vendo a senhora. Tá me vendo? Eu estou vendo a senhora. Então a gente... Estou vendo a senhora. Eu estou vendo que já chegaram vários amigos queridos aqui, que a gente mandou o convite ali rapidinho, enviou o avião. A senhora me vê agora? Não estou vendo. Mas pode ser alguma coisa aqui na minha conexão, mas a minha voz e a minha imagem estão ficando bem para o senhor? Eu estou vendo a senhora perfeitamente, tá bom? Graças a Deus. Eu não tenho o hábito de fazer live aqui pelo Instagram, então sempre que eu entro a câmera está virada. Então, assim, eu tenho algumas dificuldades, mas agradeço pelo convite. Foi uma bênção ter lhe conhecido através do pastor Júnior do Rio de Janeiro, um pastor assim, muito querido, que nós desenvolvemos um projeto na área de marketing multinível, né? Marketing de relacionamento. Eu gosto muito de empreender nessa área, de mostrar para as pessoas que existem novas possibilidades, que é possível recomeçar, que é possível a gente desenvolver, né, um negócio a partir de casa. Eu que há 17 anos eu abri mão do meu trabalho tradicional, foi quando o meu Samuel nasceu, ele faz 18 anos agora em setembro, no finalzinho de setembro, e não foi fácil tomar essa decisão, porque a minha renda era 40% da renda, né, minha e do meu esposo, mas foi assim algo na direção de Deus, que o Espírito de Deus se ministrou muito forte ao meu coração, que Ele iria nos ajudar, que Ele iria nos honrar. E é engraçado, pastor Kleber, porque quando para tomar uma decisão como essa, em um tempo como esse, não é fácil. Porque eu acho que cada vez mais as mulheres estão saindo de casa. E eu fiz o processo contrário. Eu voltei para dentro de casa. E eu lhe digo assim, hoje, quase 18 anos depois, que foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida. Porque eu tenho 3 filhos. Eu sou mãe de Samuel, de 17, da Radassa, de 15 e da Sara, de 12 anos. E eu participo das reuniões da escola, meus filhos, eu vou falar o quanto eles são respeitosos, excelentes alunos. Isso me mostra que valeu. Mas mais do que isso, mas o senhor, pastor Júnior, chegando aí, lá do Rio de Janeiro, satisfação. Então, quando eu vejo aqui constantemente, às vezes os pais eles têm muita dificuldade em relação a como que eu vou falar de Cristo para os meus filhos, o meu filho adolescente é rebelde, ou ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de Jesus, eu nem sei como
me conectar a ele, porque realmente é uma linguagem muito diferente. Olha, os termos que os meus filhos usam aqui, eu já falei para eles que eles têm que fazer um dicionário para mim, um glossário, para eu conseguir entender que linguagem é essa, porque é tudo muito novo, muito moderno. E quando a gente vai usar os nossos termos do nosso tempo, da nossa época, é tudo jurássico, né? É verdade, com certeza. Mãe, não se fala mais isso, mãe. Mas graças a Deus que essa oportunidade de estar em casa com os meus filhos tem me mostrado o quanto a criança, o adolescente, ele precisa se conectar ao coração dos pais. Porque Aleluia. através disso eles se conectam ao coração de Deus, porque não adianta a gente cobrar, exigir coisas dos nossos filhos se a gente não faz, se a gente não dá o exemplo. Então, Pastor Kleber, aqui eles pequenininhos, fui eu que alfabetizei, e quando começaram a ler, sempre tinha as histórias da Bíblia, histórias sobre virtude, histórias virtuosas de homens piedosos, e mostrando para eles a importância da leitura, então para eles se desinibirem, para eles lerem de uma forma melhor também. A gente tinha o nosso momento de leitura para que cada um lesse. Agora mesmo a gente começou a fazer a leitura do Novo Testamento lá em Mateus, e tem sido noites assim preciosas, porque a gente tira ali 20 minutinhos, 15 minutinhos, e eu falo para eles, vocês vão ler o capítulo Amém. e a gente vai falar sobre ele. Quais são as dúvidas de vocês? E olha, cada dúvida que eles têm, mas como assim? Por que está escrito isso? Mas o que Jesus quis dizer com isso? Então, a gente vai tirando as dúvidas e vamos conversando, e o que eu não sei, eu tenho a humildade para dizer, não sei, vou Glória a Deus. ou então vamos junto aqui, dar uma gugada, ou então vamos pegar o dicionário, um dicionário bíblico, ou até mesmo, né, o dicionário comum, enfim, vamos pesquisar, vamos fazer a nossa pesquisa. E assim a gente vai interagindo. Né? Não estava nem no escrito falar dessas coisas aqui, mas eu acredito, e eu orei antes de nós começarmos, e tenho orado desde que o Senhor nos convidou para que o Espírito Santo de Deus nos conduzisse nesse momento. E eu acredito que pode ser que existam mulheres ou até homens que precisam ouvir isso, que precisam entender que é possível nós criarmos jovens saudáveis, que vivam uma cosmovisão bíblica, que respirem a cultura do reino, que entendam a importância de eles amarem a Jesus e quererem, desejarem se parecer com Jesus. E não tem outra forma de conhecer o Filho de Deus se não for através das Escrituras Sagradas. Então, assim, incutir no coração dos nossos filhos o que a palavra diz. Então, nós temos momentos aqui onde a gente se assenta à mesa e a gente vai fazer perguntas, né, uns para os outros, para ver o nível, o grau de conhecimento que um tem do outro sobre questões básicas da vida, porque isso vai criando esse fortalecimento, porque hoje as relações estão muito líquidas, dissolvidas, e existe toda uma estratégia por trás, e não é de agora, é de séculos passados, onde existe uma trama para que exista essa dissolução da família, que as famílias se dissolvam, onde não exista esse afeto, onde não exista essa cumplicidade, onde não exista essa compreensão, onde o jovem ele não se sinta pertencente àquele lar, onde não existam laços fortes, onde ele sabe que ele pode ter apoio, que ele pode contar, que ele pode confidenciar, que ele pode abrir o coração. Então, como isso é importante, eu entendo que foi por isso que Deus me trouxe de volta para casa. Então, nesse volta para casa, a gente estava falando da questão do empreender, não é? Então, Deus nos ensina também
que a gente precisa melhorar a nossa renda. E por que não empreender a partir de casa? E existem tantos projetos aí disponíveis para que a gente consiga desenvolver um excelente trabalho e ajudar pessoas e levar qualidade de vida para as pessoas e conquistar também qualidade de vida. Então, isso é muito bom. Posso prosseguir? Posso orar pela sua vida? Posso Claro, orar pela sua vida? por favor. Já que a senhora falou de oração, né? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a pastora Adelane, na qual ela é de Brasília, e ela se disponibilizou, né, por esse projeto de falar de Ti e também colocar algumas questões relacionadas à vida da mulher, a mulher mãe, a mulher principalmente que é a mulher de Deus, e também a mulher empreendedora, que o Senhor possa abençoar os sonhos dela, os seus projetos, e que seja inspirador para outras mulheres através da Tua palavra. Abençoa sua filha, Pai. Fazer com que ela seja porta-voz da Tua palavra e que assim seja feita a Sua vontade. Amém. Pastora Adelane, se sinta à vontade. Amém. Eu faço sempre um culto aí reduzido, mas como hoje é um dia especial, né? Creio eu que quem entrou aqui não foi só para ouvir a senhora e vê-la, porque vejo que também são seguidores, mas eles acreditam com que aquilo que a senhora fale, que quando abre a boca para falar da palavra de Deus, eles têm a expectativa que vai sair algo que seja edificador. Então se sinta à vontade, conforme a vontade do Pai. Amém? Amém, pastor. Muito obrigada. Quando eu orei a Deus buscando uma palavra para esse momento que nós estaríamos aqui juntos, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração acerca de legado. Eu fiquei até feliz quando eu vi o seu banner, o card, falando que esse culto de terça-feira é um culto de restauração. A minha libertação aconteceu... Somos libertos de muitas coisas, mas a minha libertação... E quem deu o nome foi a minha esposa, tá? Mulher. Olha só, que lindo. Parabéns, parabéns. E o card belíssimo também, belíssimo. Minha filha que faz os meus aqui, ela falou, nossa mãe, que bonito. Então, olha, se ela falou, pode ter sido. Uma jovem de 15 anos elogiou o seu card. Amém, obrigado. Porque realmente é muito bonito. E o fato de ser terça-feira, veio, né, a minha memória aqui, que foi exatamente numa terça-feira que eu entrei na igreja e eu passei, de fato, por um processo de libertação, que eu caí endemoniada. E no culto da semana anterior, que foi numa quinta-feira, o pastor falou de uma forma muito clara para mim. Ele disse, existe um espírito de homossexualismo na sua vida. E na terça-feira você vai ser liberta dele. E na terça-feira, para eu conseguir chegar naquela igreja, foi uma luta de um tamanho. O culto começou às 7h30, eu cheguei lá 9h da noite. Mas na hora que eu cheguei, o pastor parou tudo que ele estava fazendo, disse, moça, venha para frente. E quando ele começou a orar por mim, eu só lembro de ter despencado, caído no chão e ter um desejo enorme de pular no pescoço daquele pastor e matá-lo. Eu tinha um ódio tão grande por aquele homem que eu mal conhecia, e ali eu entendi perfeitamente que não é teatro que as pessoas fazem, existe possessão demoníaca sim, e eu me vi totalmente possessa. O ministro de louvor, ele disse assim, nossa, Adelane, você é uma moça bonita, mas a tua cara, o teu rosto, a tua fisionomia era de um monstro, não era você. E então, transformada, desfigurada que eu fiquei. E eram várias pessoas. Eu meço 1,63 m, na época pesava 54 quilos, talvez, mas precisou de várias pessoas para me segurar, tamanha a minha força e vontade de matar aquele pastor que estava ali sendo usado por Deus para repreender, expulsar aquele demônio da homossexualidade. E é uma coisa assim interessante isso, porque desde então eu digo, eu sou uma pessoa que eu sou liberta por Deus. E sim, homossexuais, eles são e
podem ser libertos e transformados por Deus. E podem também voltar à prática novamente, porque o coração do homem, ele é muito enganoso. E na medida que a gente vai se afastando da luz, ou que a gente permite que falsas cosmovisões, elas vão permeando a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso pensamento, a gente se afasta da verdade. E a verdade é a luz que ilumina e que liberta e que mostra o caminho e a direção. Então, é possível que algumas pessoas, tem um texto que eu acho muito interessante da Bíblia que diz que é possível você ainda ter aquela sensação de luz, mas estar em densas trevas. É porque a vista, ela se acostuma, não é verdade, pastor Kleber? Você tá ali no escuro, tá aquele breu, mas você vai forçando, daqui a pouco você consegue, nem que seja tateando, você consegue enxergar de alguma maneira. E existem algumas pessoas que elas estão vivendo assim. Eu digo isso porque a missionária Eunice, ela tá aqui e ela é mãe de um jovem homossexual. E ela tem um trabalho belíssimo com mães de filhos homossexuais. E essas mulheres, elas estão firmadas na palavra de Deus. Essas mulheres, elas estão, assim, declarando sobre a vida dos seus filhos que eles vão ser pais, que eles vão construir uma família, que eles vão viver o propósito para o qual eles vieram a existir. Só que existe um outro grupo de pessoas que estão montando e criando igrejas inclusivas e estão levando essas mães para dentro desses ministérios, dizendo: Deus aceita todas as formas de amor. E é possível você se relacionar, sim, com uma pessoa do mesmo sexo e ainda assim você servir a Deus, você entregar sua adoração a Ele. Então a gente vê um afastamento radical daquilo que diz as Escrituras, porque existiu uma reinterpretação da própria Bíblia Sagrada, para que o coração seja confortado. Porque o que as pessoas estão buscando? Aceitação e conforto. As pessoas, elas querem que a alma delas seja pacificada no sentido de dizer assim: não, você não precisa lutar contra isso, se aceite da forma como você é. E é impressionante como aqui no Brasil, desde 1999, o número de pessoas, de psicólogos que foram proibidos por serem psicólogos cristãos, de mostrarem para aqueles jovens egodistônicos que não se aceitam, né? Eles têm a atração pelo mesmo sexo, mas eles lutam contra aquilo. E por não se aceitarem dessa forma, eles vão em busca de ajuda, mas os psicólogos, desde 1999, eles estão proibidos de ajudar essas pessoas que estão em busca de ajuda. Olha que coisa absurda, pastor Kleber. E esses psicólogos estão sendo perseguidos, correndo até risco de vida. Eu, particularmente, tenho uma amiga que ela chegou a andar com colete à prova de bala por causa da perseguição contra a vida dela. Ela foi conhecida como a psicóloga da cura gay. Só que muitos se esquecem, existe um amigo, ele está até internado na UTI, que ele escreveu um livro que fala da homossexualidade masculina, e ele diz que muitas das mortes que acontecem de homossexuais são por outros homossexuais egodistônicos que não se aceitam. E como não existe essa permissão para que essas pessoas busquem tratamento, então os crimes deles estão aí. Então, é algo que a gente precisa ter atenção. Nós não podemos nos afastar da luz da palavra de Deus. Somente essa luz, ela é capaz de mostrar todas as feiuras da nossa alma, as mazelas. E quando Deus, ele falava comigo: Rose, que linda você aqui, que bênção! Glória. Fazia muito tempo que a irmã querida aceitou o meu convite para estar aqui conosco. Então, amém. Quando o Espírito Santo, ele falava sobre o legado, ele logo me levava também ali para a importância do discipulado. O legado, ele está diretamente ligado ao preço que é pago no discipulado.
e existe um caminho a se seguir. O texto bíblico que eu gostaria de falar para vocês aqui é Mateus capítulo 26, versículo 13, que fala da mulher que derramou sobre Jesus. Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou daquele perfume caríssimo nos seus pés, ungindo ele, preparando ele para a sua morte, para ser embalsamado. E Jesus fala em Mateus 26, 12 e 13. Quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Quando a gente fala de legado, é interessante porque aqui o texto ele se refere a Maria, irmã de Marta. Porque se a gente for olhar lá no início, eles estavam em Betânia, estavam ali na casa de Simão, o leproso. E a família estava ali reunida. Marta, Maria, Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Maria havia vivenciado experiências gloriosas com Jesus. Ela viu se quebrar aquele preconceito que falou aqui do pastorado feminino. É assunto para uma outra live. Mas a gente percebe que Jesus, ele rompe paradigmas quando ele permite que Maria ela se assente junto com homens num ambiente que só era permitido para mulheres. Para homens, perdão. Um ambiente que só era permitido para homens, ele permite que uma mulher se assente aos seus pés. E quando ele é questionado que Maria deveria estar ajudando a irmã e não ali sentada, ele diz que ela escolheu o melhor lugar e essa melhor parte não seria tirada dela. E a gente percebe que a gente tem muitas funções, temos muitas obrigações. Para o homem, então, o peso da responsabilidade de ser provedor dentro da sua casa, de dar um bom exemplo para os seus filhos. São inúmeras as atribuições na vida de um homem, na vida de uma mulher. Porém, Jesus, assim como ele disse para Maria, ele fala conosco. Existe uma melhor parte. E você está perdendo tanto quando você não busca por ela, quando você não prioriza ela, quando você Glória a Deus. abre mão de coisas por causa dela. A gente poderia estar fazendo qualquer coisa nessa terça-feira, mas Deus colocou no seu coração, Pastor Kleber, que o culto seria aqui na internet. O culto seria através do Instagram. Valquíria, beijo no coração. E Deus, ele se alegrou com o seu propósito, porque é ele mesmo que gera no nosso coração, não vem de nós. Quando a gente pensa em alguma virtude naquilo que a gente faz, essa virtude vem de Deus. E aprove a ele que assim fosse. E como o coração de Deus se alegra quando a gente prioriza estar com ele, como estamos fazendo aqui nesse momento. Então, Maria foi uma discípula de Jesus. E talvez, e é incrível, Pastor Kleber, porque quem constrói um legado não está em busca de holofotes, não está em busca de ser lembrado, não está em busca de ser visto, não está em busca de ser falado. Quem constrói e deixa um legado, essa pessoa só está querendo multiplicar o talento que recebeu, cumprir aquilo que Deus entregou na mão dele. E quando a gente vai lá para a parábola dos talentos, a gente vê que para um foi dado 5, para outro 2, para outro 1, conforme a capacidade de cada um. E muitas pessoas falam, né? Deus ele vai capacitar. Sim, existe uma capacitação da parte de Deus. Ele capacita os chamados, não é isso que as pessoas falam muito? Só que o dar conforme a capacidade diz respeito àquilo que nós vamos adquirir ao longo da nossa caminhada. Recebemos dons preciosos da parte de Deus. Só que esses dons precisam ser trabalhados. Esses dons, eles precisam ser aperfeiçoados.
E essa capacidade é exatamente esse aperfeiçoamento que a gente busca, que a gente estuda, que a gente se dedica, que a gente investe, que a gente gasta dinheiro, que a gente gasta tempo, que a gente perde horas de sono. Essa capacidade. Então, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: ah, para mim o Senhor não deu nada. Porque até mesmo para aquele que disse: ah, como você era um homem mau, eu escondi, né? Cavei um buraco ali, guardei aquilo que você me deu. Ou seja, você não queria que eu gastasse a minha força, a minha energia. Ou seja, você já tem demais, não precisa de mim. Deus deu talento para todos. E todos nós um dia veremos de prestar contas daquilo que Ele nos entregou. E quando Ele fala, deu conforme a capacidade, é de acordo com aquilo que a gente busca aprimorar. É interessante que nessa parábola, pastor Kleber, ele vai dizer assim, ali Jesus falando, né, com aquele homem, como que o patrão recebe aquela mensagem daquele homem que não multiplicou absolutamente nada, e ele diz: por que você não entregou para os banqueiros? Porque pelo menos eles multiplicariam, os juros aumentariam. E aquilo ali mostra claramente que vai ter missões que Deus vai dar para a gente que a gente vai precisar de ajuda. Que sozinha a gente não vai dar conta. Então, que a gente vai ter que correr atrás de outros e vai dizer assim: olha, eu não tenho essa habilidade. Pai do Senhor, Rosane, eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho essa destreza. Eu nem sei como é que faz isso, mas eu estou sentindo aqui meu coração queimar, mas eu não sei nem para onde é que eu vou, como é que eu estou aqui no Instagram, não estou nem me vendo, pastor Kleber, mas eu estou aqui. Eu tô aqui impactado. Louvado seja Deus. Então, a gente vai precisar contar com o outro, vai precisar contar, né, com a ajuda de outro, mas o talento ele precisa ser multiplicado. Então, quando a gente olha aqui para Maria, ela entendeu a importância do legado, ela entendeu a importância do discipulado, e ela pegou o melhor que ela tinha, porque o vaso com aquela essência custava o salário de um ano de um soldado. Olha a importância, o valor disso. Era algo assim, meu Deus, extraordinário, que você ia procurar uma ocasião da ocasião para usar algo tão precioso, e Maria encontrou a oportunidade perfeita de adorar Jesus com o melhor que ela tinha. E aquele vaso que é feito de mármore, que na medida que você quebra, você rompeu, você não usa mais. Ou seja, foi uma adoração extravagante. Ela entregou tudo, sem reserva. E a gente, às vezes, está tão limitado na nossa adoração. A gente está com medo do STF, a gente está com medo de perseguição, a gente está com medo. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu compartilhei o meu testemunho num canal muito grande no YouTube, a minha mãe teve contato comigo e ela disse assim: manda tira da internet, porque eu não quero você falando no meu nome. Eu falei: mamãe, mas a minha história, a senhora tá lá, não tem como tirar a senhora da minha história. E ela só faltou dizer assim: eu vou te processar. E a gente enfrenta esses desafios quando a gente ouve, por exemplo, a própria família dizendo assim: deixa essas pessoas viverem a vida delas, vai viver a sua vida. Ou seja, porque a pregação do evangelho incomoda de tal forma que aquilo que nós experimentamos da parte de Deus, o Senhor compartilhou um pouquinho do seu testemunho naquela live que nós participamos, pastor Kleber, a libertação que o Senhor experimentou do vício da bebida, o Senhor quer que outras pessoas saibam que é possível ser liberto do vício do álcool, que é um vício tão difícil, tão miserável de não deixar.
e que, infelizmente, hoje em dia, a gente ouve pessoas dentro da igreja dizendo, não, tudo bem tomar um uísque, tudo bem, né? E outros até enchendo a cara mesmo, e dizendo, não, tudo bem, sou crente e bebo, né? E o beber no sentido de ter as mesmas práticas como era antigamente, no sentido de não ter controle. E o que o Espírito Santo de Deus ele traz sobre a nossa vida é esse freio. Ele ajusta o que estava desajustado dentro de nós. O Espírito Santo, ele nos mostra, minha filha, você viveu uma vida desordenada até aqui. Você era como uma nécia, uma louca. Mas eu vou te ensinar. Eu sou o teu pai. Então, quando Jesus disse, você não vai precisar que ninguém te ensine, porque o meu Espírito te ensinará, ele estava falando disso. A palavra de Deus, ela traz o constrangimento, e meditando aqui com os meus filhos, né, sobre as bem-aventuranças, e a gente falando sobre, hoje em dia as pessoas dizem assim, aquele Deus do Antigo Testamento é muito carrasco, eu gosto do Deus do Novo Testamento, né? Porque Jesus é amor, Jesus é amor. E eu meditando aqui nas bem-aventuranças com os meus filhos, quando Jesus diz, olha, se você for ferido numa face, dá a outra. Se te pedirem a túnica, dá a capa. Quando a gente vê Jesus falando sobre a questão do próprio adultério, vocês já ouviram que é possível dar carta de divórcio, mas o homem que olhar com olhar de cobiça para a mulher, esse já está adulterando. O que Jesus está querendo falar com tudo isso? Ele está querendo dizer que o evangelho ele supera qualquer informação ou conhecimento ou compreensão humana. Que o evangelho ele sempre ele surpreende, ele vai muito além dessa mentalidade humana. A cultura do reino, ela transcende, ela é transcendental, ela não é daqui. É um outro reino, mas é um reino que habita em nós. E o Espírito, ele vai nos mostrar que esse caminho é um caminho... Por que ele fala que quando você só pensar, você já adulterou? Porque o pecado começa no pensamento. Na medida que você dá vazão para ele, você está muito perto de cair. Por que diz assim, se você chamar o teu irmão de idiota? Meu Deus, eu tenho 3 filhos adolescentes. Eu sei o que é isso. E por que Jesus está dizendo, não ofenda ninguém? Não chame as pessoas por nomes dessa forma, porque na medida que você ofende, essa ofensa, ela pode criar em você um revanchismo, uma vingança, até mesmo a própria vontade de consumar um assassinato, de matar alguém. Jesus, ele está sempre nos mostrando ali, guarda o teu coração, faz o Senhor, pastora Lucineide. Jesus, ele está sempre mostrando que as pedrinhas, porque a gente está às vezes preocupado com as pedras grandes, né, pastor Kleber? Aleluia. E a gente esquece das pedrinhas. Então o evangelho de Jesus é aquele que vai nos mostrando, olha, vigia com essa pedrinha, porque você vai escorregar. Então, e vai nos guardando e guardando o nosso coração. Então, quando a gente fala de legado e a gente vê Jesus falando, o que essa mulher fez vai ser contado, vai ser lembrado. Jesus está dizendo, eu quero levantar homens, mulheres, cujo legado marque esta terra, marque a sua geração. Quando a gente olha ali para o cativeiro babilônico, a gente vai ver a geração de quem? De Neemias, de Esdras, de Esther. Foram 70 anos de cativeiro babilônico. E o senhor sabe o que aconteceu ali? Todo mundo achou que fosse o fim, que tivesse tudo perdido, tudo acabado. Eu lembro que em 2018,
Deus falou com o meu esposo para ele começar uma vigília de intercessão pelo Brasil. E quando nós iniciamos essa vigília ali no Corpo de Bombeiros, a gente iniciou em 2019, Deus mostrou-se na palavra dizendo que nós iríamos passar por um tempo de cativeiro babilônico no Brasil, que a Babilônia invadiria o Brasil. E eu fiquei falando, mas meu Deus, então o que, que a gente está fazendo aqui orando? Porque a gente está orando para o Senhor não permitir. E o Senhor está dizendo que vai acontecer, que a gente vai passar por isso. Quantos sonhos Deus deu para os servos de Deus, que nós passaríamos por um momento difícil em nossa nação. E comparando o tempo de hoje com aquela época de cativeiro babilônico, que as pessoas diziam assim, acabou tudo. O senhor sabe qual era a palavra que Deus dava para os profetas? Continuem tendo filhos, tenham família, se casem, se deem casamento, multipliquem os vossos filhos. E o senhor sabe que Deus está falando para o nosso tempo. Eu fiquei maravilhada porque eu vi uma matéria saindo agora numa revista de grande repercussão, dizendo que os católicos, eles entenderam isso e eles estão povoando a terra, e estão tendo filhos, e mais os do catecumenato, que é uma palavra muito difícil de falar, porque os católicos estão muito firmes no posicionamento em relação a não usar nem preservativo, e eles estão povoando a terra, estão obedecendo o mandamento de Deus. E foi essa palavra que Deus deu para eles lá no cativeiro babilônico. E foi do cativeiro babilônico. Quem? Esther, Neemias, Esdras. O que essas 3 pessoas fizeram? O que eles firmaram em relação à propagação da mensagem divina, do legado de Deus, através do posicionamento, da firmeza, da obediência. E é exatamente isso que Deus ele espera de nós. Então, quando a gente olha para Maria, quebrando aquele vaso aos pés de Jesus, sendo duramente criticada, porque o próprio Judas dizia, mas por que não vende para os pobres? Por que está fazendo isso? E ele falava de uma coisa que, na verdade, a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele vendeu Jesus por 120 denários, né? Então, esse vaso que foi quebrado nos pés de Jesus com aquele nardo puríssimo valia 300. Então, imagina, Judas vende Jesus por 120. E ele estava ali, mas por que essa mulher está quebrando esse vaso de 300? Por que não dá para os pobres? Mas era o tremendo de um hipócrita, e assim são muitos, porque naquela época existia, próximo à Páscoa, a doação de alimentos para as pessoas pobres, de donativos, e Jesus ele deixa claro, os pobres vocês vão ter eles sempre com vocês, ou seja, não doe só na Páscoa, não, olhe para as necessidades das pessoas, sempre, não fiquem presos, limitados, apenas uma época, uma data específica, mas entendam que existem pessoas passando necessidade à nossa volta, ao nosso redor, e às vezes são pessoas que estão ali, é nosso vizinho de parede, e está passando necessidade. Então, entenda, seja sensível às necessidades das pessoas e esteja disposto a usar. E eu concluo aqui, eu quero concluir aqui trazendo o que está escrito lá em Lucas, capítulo 14, versículo 34, porque essa palavra ela me chocou muito, viu, pastor Kleber, quando eu li, ela mexeu muito comigo, verdadeiramente. Lucas capítulo 14, Jesus ele vai falar sobre o preço do discipulado, mas no último versículo ele fala sobre o sal, que o sal ele é bom, mas se ele perder o sabor, como ele vai ser restaurado? Ele não serve nem para o solo, nem para o adubo. Ele simplesmente é pisado, ele é jogado fora, não presta para mais nada. Se o sal perde o seu sabor, ele não presta para mais nada. Então, onde que esse texto ele se encaixa dentro desse contexto que nós estamos falando aqui de legado? Não tem como
eu deixar na terra um legado sem viver uma experiência de discipulado. E o preço do discipulado, Jesus ele deixou muito claro aqui em Lucas 14, nos versículos 25, 27, nos versículos 33. E aqui Jesus ele vai falar claramente que aquela pessoa, olha só, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, ou a sua própria vida, mais do que a mim, esquece. Esse não pode ser meu discípulo. Ou seja, se eu coloco qualquer coisa, boa noite, Carminha, Deus te abençoe, minha linda. Instituto Recebes aqui, um instituto preciosíssimo, uma escola abençoadíssima ali em Natal, que faz um trabalho de resgate de crianças pobres, porque é em um bairro assim, onde existe uma carência enorme, e eles prestam um ensino de altíssima qualidade, Pastor Kleber. Esses irmãos são queridos demais. Arrebentam naquilo que eles fazem, e principalmente ensinando as virtudes para essas crianças e mudando a história de vida dessas crianças. Então, quando a gente olha aqui para Jesus dizer assim, olha, você está amando mais seu pai, mais seu filho, porque hoje, eu falei que a missionária Eunice estava aqui, ela tem um trabalho belíssimo de aconselhamento de mães de homossexuais, e eu falando com ela sobre aquelas pessoas que elas estavam, pais que estavam se sentindo pressionados pelos seus filhos, que querem viver na prática da homossexualidade, e esses pais, eles ficam, imagina a dor, a angústia de um pai que ensinou e deu o melhor de si para os seus filhos e diz, meu Deus, onde foi que eu errei? Por que meu filho está nesse caminho? Por que ele está agindo dessa forma? O que eu faço, Senhor? E aí esses pais, eles recebem conselhos e abraços de pessoas dizendo assim, aceita ele como ele é. Aqui na nossa igreja, homossexualidade não é pecado. Fica com a gente. E aquela mãe, por amor ao filho, ela diz, não é que eles têm razão? É melhor eu ficar aqui com eles mesmo, porque a palavra amassageia, né, o meu ego, não me constrange. Aqui eu me sinto tão bem, eu me sinto mãezona de todos eles, então assim, eu prefiro ficar aqui mesmo. E é disso que Jesus ele está falando. Se você está priorizando filho, pai, mãe, esposa, irmão, a sua própria vida, se você está colocando a sua vida acima de mim, você não é digno nem de ser meu discípulo. Não diga que você é meu discípulo, porque você não é. É isso que Jesus está dizendo. E ele vai dizer, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, eu me ajoelhei aqui, Pastor Kleber, antes de entrar nessa live, e eu falei, Deus, realmente, eu preciso da tua cruz para te seguir, porque é a tua cruz que me confronta, que me mostra os meus erros, as minhas mazelas, que me mostra que eu preciso me converter todos os dias, que eu preciso me arrepender dos meus pecados. E sem a tua cruz não tem como eu te seguir, não, Jesus. Eu preciso ir para a cruz. Eu preciso carregá-la e eu preciso ser confrontada por ela. Eu preciso ser transformada. Na medida que eu olho para a cruz, na medida que eu me lembro daqueles cravos pontiagudos, enormes. Não foi coroa de ouro, de prata, de pedra preciosa que Jesus recebeu. Foi coroa de espinho. E quando eu me lembro daqueles cravos entrando na cabeça dele, por amor à minha vida, eu não mereço. Eu não mereço. Foram 39 chibatadas com osso, dente de feras, de animais ali da ponta, cortando a carne de Jesus. Ele foi furado do lado. Então, a cruz, ela me crucifica juntamente com ele e crucifica os meus pecados e me mostra que eu tenho que me converter e eu preciso viver uma vida diferente, porque eu não posso ter duas caras e viver uma vida dupla. O evangelho
não me permite viver uma vida dupla. Porque uma hora a casa cai, a máscara cai. É por isso que, na medida que as pessoas elas começam a falar de uma coisa que elas não vivem, daqui a pouco elas começam a falar do que elas vivem, mas no sentido totalmente ruim, péssimo. Porque aquilo que antes elas não aceitavam, elas começam a dizer, não, mas agora está normalizado. Olha aí as leis corroborando para isso. É porque é a modernidade. O mundo é outro. A Bíblia ela precisa ter uma linguagem diferente mesmo para alcançar todos, porque afinal de contas Deus é amor. Não, a cruz de Jesus não mudou. E se eu quiser ser discípulo de Jesus, deixar um legado nessa terra, eu preciso olhar para a cruz, carregar a cruz e seguir a Jesus. E ele conclui aqui no versículo 33 dizendo, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Eu não posso dizer assim. É verdade. Eu até posso abrir mão disso aqui. A gente está estudando toda quarta-feira pela manhã às 10 horas lá no nosso canal no YouTube, que é o Fé e Política, esse livro aqui da Nancy Pearcey, que é o Verdade Absoluta. Esse livro é extraordinário, porque ela nos mostra sobre a importância de nós termos uma sólida cosmovisão bíblica e que a cosmovisão bíblica, ou melhor, o Evangelho de Jesus, ele abrange todas as áreas da vida. E que não dá para você dizer assim, não, mas na minha profissão, lá eu tenho que exercer a minha função da forma como ela exige de mim. Mas no domingo eu estou na igreja, eu sou crente. Eu sou cristão, eu sou católico, eu vou à missa. Mas assim, a minha profissão eu tenho que fazer conforme eu aprendi na faculdade, conforme, né? Ela manda. Não dá. Para domingo eu ser uma pessoa e na segunda-feira eu ser outra totalmente diferente. É. Aleluia. Glória a palavra que ministrou meu coração é que se o sal perde o sabor, ele se torna irrelevante. Nós queremos ser como os cristãos lá, que foram levados cativos para a Babilônia, que na verdade eles não eram cristãos, mas eles eram servos do Deus Altíssimo. Se nós queremos deixar um legado nessa terra, como Maria deixou e Jesus falou, a história dela será contada em todas as épocas. O que ela fez será lembrado. Se aquilo para o qual você nasceu, você existe, você está disposto a executar embaixo da bênção de Deus, eu quero te dizer que o seu legado foi o motivo pelo qual Deus sonhou com a tua existência. Cumpra, não fuja, não fuja disso, não fuja. E se você de repente dissesse, mas é só aquela área, eu não dou conta, pede ajuda. Lembra do que o patrão falou na parábola dos talentos para aquele que não multiplicou o talento? Por que você não entregou para os banqueiros? Ou seja, tinha alguém para te ajudar. Então não vai ter desculpa naquele dia. E todos nós somos chamados para ser discípulos e para deixarmos um legado nessa terra. Essa palavra que Deus me deu no coração, que Deus abençoe os irmãos. Pastora Adelane, eu estou aqui impactado com as suas palavras, porque dentro das minhas limitações, dentro daquilo que Deus colocou como propósito, nós estarmos nessa live, eu na primeira live, o pastor Carlos, né? E a esposa dele trabalha também com essa área social da mulher, mulher que é violentada, mulher que é assediada. E eu costumo trazer muito à tona, né, no momento de turbulência que o nosso país passou, e a gente viu que teve omissão da nossa classe, né, evangélica
com respeito à política, né? E a senhora abrangeu um tema relacionado a práticas políticas, mas trazendo a parte do Evangelho de Jesus, que tem como caminhar, né? E se nós olharmos ali José de Arimateia, como eu uso como exemplo, foi um grande empresário da época, mas também era um cara político, e através dele, na verdade, conseguiu ali resgatar o corpo de Jesus. O que eu entendo com isso? A gente consegue falar de Jesus, consegue ver o meio social, né? E a senhora conseguiu trazer isso com uma clareza e com uma responsabilidade. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque a senhora conseguiu desenvolver isso de uma forma com que a palavra de Deus ela precisa ter realmente um norte. Falamos de política, falamos de área social, mas o que me guia é o Espírito Santo, o que me guia é Jesus, a palavra de Deus é o que faz com que eu me mova e tenha força para poder fazer isso tudo, né? E eu fico lisonjeado da senhora ter ministrado na nossa igreja online. Eu prezo pela obediência que eu tenho pelo meu apóstolo Júnior, né? Na qual é a pessoa que eu sempre tenho um contato, e através dele eu conheci a senhora, né? E que Deus possa abençoar a sua família, possa abençoar seus projetos, seus sonhos, todas as suas realizações, e tudo aquilo que Deus colocar diante de ti, ou aquilo que a senhora colocar diante do seu joelho, possa ser realizado, né? Porque a Bíblia vai dizer que Deus sempre sela, e que seja selado tudo na sua vida. E as considerações finais, eu gostaria que a senhora deixasse aí o seu Instagram, falasse um pouco aí do teu YouTube, quais são os dias. E a senhora levantou um tema aí da missionária Ionice. Eu creio que mulheres estão perdidas e não sabem como lidar com essa questão de filhos homossexuais, de famílias que estão indo para o buraco, homens que não estão sabendo administrar, que no caso seriam os pais, que eu tenho um filho pequeno, Joaquim, e a gente trata ele como aquilo que a Bíblia diz, homem e mulher. Mas vem um inimigo e quer saquear a nossa casa. Então a gente precisa ter pessoas capacitadas, direcionadas pela palavra de Deus para ajudar mães que precisam, principalmente mães, mulheres de Deus que largam às vezes até a fé porque não sabe como conduzir. Então a senhora pode deixar suas considerações finais. Interessante aquilo que o senhor colocou sobre a questão da educação de filhos, porque existe toda uma estratégia, inclusive na própria educação. Existem leis que foram criadas no sentido de incentivo para professores realizarem pós-graduações. Existem instituições internacionais, fundações riquíssimas, milionárias, investindo no país para que o ensino de gênero, da diversidade, venha a ser propagado com muita ênfase dentro das escolas. Inclusive, os professores que fazem essas pós-graduações, eles são até gratificados, eles recebem gratificações. É claro, existem bons professores, professores vocacionados, existem aqueles que estão conscientes desse plano, dessa estratégia de manipulação psicológica, mas existem aqueles que são levados pela maré, não estão se dando conta, sabe a rã dentro da água, que ela começa a esquentar, vai ficando gostoso, e daqui a pouco, quando o negócio começa a esquentar demais, ela já colocou tanta energia ali para tentar sair que não consegue pular. E muitos professores estão assim. E, infelizmente, sendo manipulados e manipulando os nossos filhos a aceitarem e aderirem a essas ideologias, não é? Que são perversas e que têm realmente assim, o poder de... Olha, para você ter ideia, a coisa está tão séria. Eu estava agora recentemente participando, assistindo ali um encontro de igrejas afirmativas, né? Tem as inclusivas, as afirmativas, são as igrejas que abraçaram todas essas pautas identitárias, que diz que Jesus é negro, e todas essas coisas aí no sentido de distorcer
de fato, a verdade, né? E o que acontece? Quando a gente vê isso até dentro da própria igreja, esse discurso de que o patriarcado é uma coisa ruim, de que dizer que Deus é pai é uma coisa ruim. A gente recentemente viu uma moça falando que eles precisavam se infiltrar dentro das igrejas evangélicas para dar aula na escola bíblica para as crianças, porque existe uma carência muito grande dentro das igrejas de professores de escola bíblica, e você tem que falar da Bíblia, mas tem que falar da Bíblia jogando ali o veneno do marxismo, o veneno do comunismo, né? Para ela não é veneno, mas a gente sabe que é e mata. Então, são sutilezas que vão sendo infiltradas e a gente vai bebendo daquilo, achando que aquilo ali é certo. Verdade. Então, isso é muito perigoso. Por quê? Até pra gente, minha irmã tá aqui, Thaís. Ô, minha irmã, beijo, te amo. Então, até pra gente que percebe, que tem um conhecimento bíblico, essas ideias, elas começam a vir de uma forma tão sutil que às vezes a gente começa a aderir. Imagina as crianças, pastor Kleber, que não tem maturidade nenhuma, não tem clareza da realidade do mundo, da vida. Eles já estão nascendo. Quando a gente nasceu, pastor Kleber, a gente sabia que eu era homem ou era mulher. Agora é 70 gêneros. E as crianças, elas estão nascendo dentro desse contexto. Aqui em casa, os meus filhos, sabe, não tem essa história de gênero, não. É sexo, é feminino, é masculino. Por quê? Porque a deturpação através da linguagem, isso aqui da outra live, tá? Eu já vou encerrar. São só as considerações finais. À vontade. A deturpação através da linguagem é uma estratégia para mudar a cultura. E eu falo sobre tudo isso lá no nosso canal, no YouTube, Fé e Política. Convido você para fazer parte, participar. Ao vivo, eu estou sempre quarta-feira às 10 horas da manhã. É o horário que nós estamos lá. E eu queria que a gente... Fé e Política, às 10 da manhã. Toda quarta-feira, às 10 da manhã. Amanhã estaremos lá, Deus assim permitindo. E a gente fala de todos esses temas. E eu gostaria que nós levantássemos um clamor. Hoje, a ministra Rosa Weber, ela colocou para votação a DPF 442, que quer legalizar o aborto no Brasil. E a gente sabe que o nosso país é um país conservador. E existem tantas coisas, assim, tantas mentiras para que se convença de que isso é certo. O que as pessoas precisam entender é uma coisa: essas mesmas fundações que investem pesado na educação são as mesmas fundações que investem pesado nos países para que o aborto seja legalizado. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma mente megalomaníaca. Elas querem um mundo só para elas. Então, quanto menos gente no mundo, melhor. É mais fácil o controle. Tipo o Castelo Rá-Tim-Bum, né? É meu, né? Exatamente. Então, isso tudo é controle, né, de natalidade, enfim. Eles querem reduzir, é redução populacional mesmo. Então, ou a gente desperta, né, e clama a Deus, porque assassinato de bebê é sacrifício, e é sacrifício a demônios. Então, imagina o sangue inocente sendo derramado e o peso que isso traz sobre a nossa nação espiritual. Então, vamos orar, meus irmãos, e vamos nos posicionar nas redes sociais dizendo que a gente é contra essa DPF 442 e fazer pressão. Tá bom? Eu deixo a senhora orar, então, por essa causa e eu fecho com a bênção apostólica, tá? Gostaria de agradecer a todos que tiveram a oportunidade de ver essa mulher de Deus pregar, mas eu creio que em nome de Jesus, vocês com as orações que vocês fizeram para fazer com que esse projeto esteja de pé, né? Terça-feira da restauração, existem pessoas que estão envolvidas, mas também precisamos de pessoas que tenham força na tua palavra baseado na Bíblia.
porque esse canal aqui está aberto para as questões de pessoas que têm uma causa bíblica e objetiva. E a senhora conseguiu trazer isso, né? Essa questão aqui. Eu não vejo hoje como um debate, eu vi como realmente uma ministração, mas tem que ser falado, né? E tem que ser abordado sim, porque dentro da palavra de Deus houve um esclarecimento. Então a senhora pode orar e eu fecho com a bênção apostólica, tá ok? Amém, pastor. O missionário Eunice está falando aqui que nós temos que nos unir com a arma que temos, a oração é a nossa arma maior. Hoje temos pais adoecendo por causa da escolha dos filhos. Pastor Paulo também está aqui com a gente. Deus abençoe, pastor Paulo. Amém. Fique à vontade. Só peço que a senhora puder pedir para o pessoal puder me seguir para a gente poder ter grandes oportunidades de trazer pessoas igual a senhora com esses temas. Quem puder seguir, né? Não é para que seja a minha vaidade. Por favor. Mas para poder. Pastor Kleber, a setinha está aqui em cima. Fica Só aí, por gentileza. Por favor. Eu aqui preciso dos seus seguidores, pastor, que eu tenho um pouquinho. Deus abençoe, senhora. Pode orar, que Deus abençoe. Daqui com a gente. Vamos orar. Eu estava vendo sua mensagem da Rosane aqui, falando para a gente ir lá para Porto Alegre. Ai, que bênção. Amém. Será um prazer. Pai, nós te adoramos, Senhor, por essa oportunidade, pela oportunidade de conhecer o pastor Kleber, esse servo obediente. Deus que está aqui fazendo a diferença, deixando o seu legado na terra, aqui no Instagram, marcando vidas, marcando corações, abrindo mão, Senhor, dos seus afazeres para estar aqui intercedendo, para estar aqui estendendo a mão, trazendo uma palavra de fé, de restauração, porque é esta a obra que o Senhor colocou na mão dele, de restauração. Assim, quando o Senhor me uniu ao meu marido, o Senhor disse para nós somos casados há 20 anos, eu estou unindo vocês para restaurar a minha igreja, para restaurar o meu corpo. E eu te louvo, Senhor, pelo privilégio, porque nós somos os primeiros a sermos restaurados. Todos os dias, Deus, o Senhor nos cura, o Senhor nos visita, o Senhor nos mostra aquilo que precisamos mudar, melhorar. E eu intercedo pelo teu povo que está aqui comigo, por todas essas pessoas que estão participando dessa live, que vão assistir no gravado, que o teu Espírito Santo possa ajudá-las a se esforçarem, a ajudá-las a darem o melhor de si, a ajudá-las, Senhor, a abrir mão daquilo que são distrações, daquilo que tem afastado elas do seu verdadeiro propósito, daquilo que tem trazido agonia, que tem trazido depressão, que tem trazido ansiedade, que tem trazido angústia à sua alma, porque elas não estão cumprindo o propósito para o qual elas nasceram. Então ajuda essa pessoa a se levantar dessa sombra, desse lugar sombrio, desse lugar de escuridão, desse lugar de dor, desse lugar de tristeza, de luto, e restaura essa vida com o teu poder. Restaura, Senhor, ministrando cura, ministrando mesmo verdadeiramente restauração. Em nome de Jesus, levanta cada pastor, cada pastora. Daqui o pastor Paulo Caroba, que eu creio que vai estar aqui também com o pastor Kleber, pregando a tua palavra, sendo usado por ti. Honra o teu servo na tua igreja ali em Samambaia. Oh Deus eterno e querido, que o Senhor possa honrar as orações de cada um dos teus filhos. Nós oramos também, Deus, em relação a essa DPF 442. Não permita, Senhor, a legalização do aborto na nossa nação. Oramos a ti, ó Pai. Nós sabemos que é muito dinheiro injetado, Pai. Nem era para estar sendo votado no STF, mas o ativismo judicial continua ali naquele órgão. O Brasil não quer que o aborto seja legalizado, Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, cria situações para que esse espírito de morte seja amarrado, para que essa cultura de morte não seja, ó Deus, implementada na nossa nação. Nosso clamor, meu Pai, em nome de Jesus. Existem, Senhor, rituais em cima de rituais sendo feitos para que essa pauta passe, mas para que cada família seja consciente, seja restaurada e feche a porta para
cultura de morte, para que não entre nos seus lares, na sua mente, nem no seu coração. Que todo espírito de engano seja amarrado, ó Deus, e que o Senhor traga sobre nós a tua clareza, a tua paz, a tua libertação, para que possamos, ó Deus, aceitar o teu chamado, sermos teus discípulos e honrarmos o teu nome, deixando um legado para essa geração. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. O grande amor de Deus, a graça, as doces consolações do nosso parceiro, ajudador, Espírito Santo, que todos possam dizer amém, amém, amém. Que vocês tenham a melhor terça-feira, que eu acredito que vocês tiveram. Acredito que essa semana será uma chuva de bênção, que o Senhor vai intervir, como nós começamos o nosso culto. Ele é o Deus do impossível. Que você tenha uma noite abençoada e que você seja o verdadeiro sal. Não aquele que joga fora, mas aquele que vai restaurar vidas, famílias, reestruturar ministérios que estão quebrados. Pastora Adelane, amém. A senhora não sabe quanto que eu estou feliz de ter te conhecido e de entender que o seu chamado é vitorioso. E quero falar para a senhora que eu já estou praticamente quase com a agenda. Eu estou com a agenda no dia 24/10 e 31/10. Então, se a senhora quiser colocar missionária Ionice, vai ser bom demais no dia 24/10, se ela puder passar meu telefone. E o pastor Paulo aí, que a senhora viu que a senhora tem um carinho, no dia 31/10, tá? Fiquem à vontade. Eu já fecho o mês 10 aí com os melhores pregadores do Brasil, na nossa igreja online. E creio que eles vão trazer algo que a senhora trouxe. É a vida de Cristo e a restauração de outras pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E, ó, amanhã, galera, ó, no YouTube, 10 horas da manhã, quarta-feira lá, Fé e Política, e domingo aqui conosco, beleza, pessoal? Domingo, 9 horas da manhã também, para quem não pode ir para a igreja, eu tenho um compromisso, mas pelo Instagram. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém. Muito obrigada, pastor Kleber, que Deus o honre tremendamente. Obrigada a todos que ficaram até aqui, que Deus abençoe. E a live vai ficar gravada, tá, galera? Pai do Senhor, tchau, tchau, gente. Amém. Shalom. Amém. Aleluia.